Fábio Caldeira, que agora está com um nome conhecido por pessoas que não conheciam previamente pela relação com Veracruz, que a gente vai falar, obviamente, o livro que está sendo lançado, então um lançamento quentíssimo aí, e frontman também do Maestric. Então, Fábio, suas primeiras palavras, por favor, aí para a galera. Bom, eu agradeço pelo convite, estou muito feliz de poder falar sobre coisas que eu tanto amo, né, que é o meu trabalho com o Maestric, com a arte em geral, com o livro do Veracruz. Você já pensou que tocar guitarra ou violão pode ser uma coisa simples? Com um celular você pode aprender de qualquer lugar do mundo? Você pode aprender acordes com cifras e solos com tablaturas para tocar aquelas músicas que você gosta? Se você sempre quis aprender, essa é a hora. Acesse agora o site do professor de guitarra e violão Átila Reis para marcar uma aula experimental gratuita. Está na descrição. E vamos que vamos. Perfeitamente. Então vamos alimentar aí a galera que está clicando no vídeo e deve estar mais sedenta pelo conteúdo do livro. Vamos segurar esses caras por 5 minutos, que depois dos primeiros 5 minutos a galera vai até o fim. Então vamos falar sobre esse livro, cara. Eu queria saber, assim, eu vou falar um pouquinho sobre o Veracruz álbum, vamos dizer assim, no decorrer da conversa, mas falando especificamente do livro, em que momento aconteceu a ideia de fazer um livro do Veracruz? Desde que você recebeu o contato para iniciar esse trabalho, já existia a ideia do livro? Ou foi uma coisa que foi crescendo até chegar à ideia do livro? Como é que foi isso? Olha, eu acho que foi crescendo, porque a ideia do Edu era fazer um disco conceitual. Então, o primeiro contato que eu fiz, né, quando o Juan Corral, o empresário dele, veio falar comigo e falou, cara, nós temos alguns elementos para um disco conceitual, e nós precisamos aí, se puder ajudar, né, nas pesquisas e tudo mais. E aí, quando ele me mandou os tópicos, né, eu fui destrinchando, escrevi, fui anotando, e aí eu comecei a pesquisar em cima. Ele falou, tem uns vídeos aqui, ele mandou algumas coisas relacionadas, por exemplo, ao fato de que as navegações foram as últimas cruzadas, né, dos Templários. E eu falei, caramba, olha que legal isso aqui, a gente pode explorar isso de certa forma, tal, e aí eu fui trazendo detalhes, e aí o Edu falou, cara, eu preciso de um resumo pra gente ter o projeto, né, ter o escopo do projeto montadinho e tal. E aí eu fiz um resumo, só que eu fiz detalhado pra caramba. E aí, ele falou, cara... Um resumo de 300 páginas, assim, né? Não, esse primeiro aí tinha, acho que, sei lá, umas 15. Talvez também. Mas aí, assim, eu fui detalhando bastante coisa e falou, cara, isso aqui, vamos fazer um livro disso aqui. Então, assim, eu confesso que eu não me recordo se essa ideia do livro a gente tinha já conversado, mas eu acho que não, assim. Eu lembro que as coisas foram crescendo, assim, entendeu? Então foi muito legal, muito legal. E aí perfeito. Falei, cara, vamos armar esse livro, e aí foi o que aconteceu. Perfeito. Por que a gente viu tão pouco, se é que viu, tá? Eu tô falando tão pouco porque eu nunca vi. Um livro acompanhado de um álbum, né? Porque a gente sabe que existem várias versões de luxo de vários lançamentos que acontecem, vinil com 500 capas, capa dourada, vinil preto, vinil dourado, várias edições de luxo. E o livro é uma coisa que pouco foi abordada, assim, né? Se é que foi. Então, vocês acham que a ideia do livro foi uma coisa realmente, assim... É uma coisa que pode ser que venha acontecer, uma coisa que já aconteceu e vocês se inspiraram? Como é que foi essa ideia do livro em relação ao conceito? Como é que você observa isso, não só no Veracruz, como também no universo dos álbuns conceituais? Eu acho que sim, acho que é uma questão de uma opção da banda mesmo. Por exemplo, o Maestric, os discos, como você disse, né? O nosso primeiro disco, como Puzzle, ele é um disco conceitual, tem uma história, é um realismo fantástico. E eu tenho o livro quase pronto já. A gente, lá em 2010, até antes, né, quando a gente começou a escrever as músicas, nós tínhamos eu já tinha o roteiro, já tinha, né, as coisas bem escritas, assim, né? E nós, no caso, nós não lançamos ainda, porque primeiro, assim, a gente queria chegar com a música, né? Nós queríamos mostrar a banda e tudo mais. Então, quando você está nessa etapa, você precisa investir, escolher alguma coisa para investir.
E eu acho que a questão das editoras estarem mais abertas hoje, nós temos aí a Estética Torta, né, que está fazendo vários livros, né, não só o do Veracruz, mas vários outros livros relacionados a rock e tudo mais. Eu acho que isso acabou vindo a calhar nesse momento, né, essa possibilidade. Mas, olha, eu acho que assim, às vezes as bandas se inspiram bastante em outras histórias, né? Então, você tem a história, sei lá, do... Eu lembro que o Genesis queria fazer, quando ele fez o Lamb Lies Down Broadway, que é um disco, acho que da década de 74, se não me engano, posso estar enganado com a data, 73, 74, mas eles queriam fazer o Pequeno Príncipe. E aí já tinha o livro, né? Então eles optaram por escrever uma história. Mas, cara, assim, eu acho que seria muito legal ter Acho que a banda não, sei lá, não deve ter... Achou que não seria legal, não sei. Não dá para saber, assim, né? O que essas grandes bandas pensaram, né? Fazer, por exemplo, o The Wall como um livro. Mas não sei, assim, eu confesso que... Mas, assim, não é algo inédito. Tem outras bandas que já fizeram, né? Os livros dos discos e tal. Perfeito. Eu acho que o livro tanto funciona nesse aspecto que, como você falou, né? Eu esqueci de dar esse exemplo. Muitas bandas pegam um livro que já existe e fazem um álbum conceitual em cima do livro, né? O Sepultura fez isso algumas vezes e tal, mas a via contrária eu não me recordo de ter visto, né? Tipo, o álbum conceitual é ele ter gerado o livro, né? Cara, tendo em vista o momento... Assim, o Veracruz como trabalho global, a gente sabe que é um álbum muito quente, né, na internet. Eu, por exemplo, tenho um canal no YouTube que fala do gênero e tal. A gente vê o impacto que o Veracruz teve no que diz respeito a galera falar sobre, né? Aquela coisa do bem, mal, pra cima, pra baixo. Power metal, não é power metal? Mas é um lançamento quente. Na pior das hipóteses, né? Um lançamento quente, né? Sim, então, assim, se tratando... O Edu já começa a falar sobre... coisas que dão pistas que a coisa funcionou, né? Tipo, já estamos pensando no próximo álbum, a gente pensa para turnê uma coisa grandiosa. Até que ponto você foi contratado para escrever essa história ou virou parceiro do Edu para continuação dessa história e para novos lançamentos, nesse aspecto, assim? Eu espero que a gente possa continuar trabalhando juntos, porque rolou uma sinergia muito grande, né? A gente acabou se tornando amigos mesmo. Então, por exemplo, a gente tem algumas outras coisas que vão acontecer ainda, não digo nem em termos de próximos trabalhos relacionados ao Veracruz mesmo, né? A gente ainda não conversou, não formalizou nada a respeito, e eu não digo nem relacionado a burocracia, né? Eu falo, a gente sentar e falar, cara, vai rolar isso aqui, vai rolar, vai continuar ou não vai continuar, enfim. Mas, assim, os dois, né? Eu gostaria de continuar trabalhando com o Edu e ele já disse também que gostaria. Então, espero que isso aconteça. Mas tem algumas coisas ainda relacionadas ao Veracruz, né? Para acontecer. Tanto em relação a shows, quanto variáveis, né? De produtos e, enfim. Acho que tem algumas coisas ainda para rolar aí. Perfeito. O Veracruz, ele tá num timing engraçado, né, por causa da pandemia, porque, assim, o álbum meio que já foi lançado há muito tempo na era da internet, né, claro, alguns meses só, né, mas há muito tempo na era da internet, mas, na verdade, não aconteceu nada, né, a gente começou-se a falar em próximo álbum, mas a gente nem viu nenhum segundo do Veracruz ao vivo, por exemplo, né, então ainda é um ciclo muito aberto ainda, né. E assim, eu acho que é uma consequência de quem opta por lançar um disco no meio da pandemia, né? Óbvio que o Edu, um artista do nível do Edu, ele tem, e com a equipe que ele tem cacife para isso, né? Então, agora assim, é complicado, né? Você, de repente, lançar um disco... Isso é um dos motivos, por exemplo, do Maestro que ainda tá esperando analisando o cenário para lançar o Lunar, né? Embora o disco ainda não esteja pronto, né? Mas eu acho que o Halloween, por exemplo, você vê. O Halloween foi um pouco antes, né, do Veracruz sair. Perfeito. Mas você não ouve muito mais aquela hype do disco, né? Eles até acabaram de lançar um lyric video hoje, se eu não me engano, ou por esses dias aí. Mas você vê que aquela coisa de, nossa, eu quero ver o Halloween ao vivo. Já baixou totalmente, né? Coisa que não aconteceu com o Veracruz.
Mas é perigoso, né? A gente não sabe o que vai acontecer, é algo inédito. Embora haja esse tempo grande para planejar, mas você não pode ficar só planejando, né? Tem que chegar o momento da ação, né? E, assim, que eu ando vendo essa questão dessa essa variante nova, né? Tá assustando o mercado, né? De entretenimento, sim, né? Temo que seja catastrófico, cara. Economicamente, sei lá, em termos de inspiração, você vai ter que continuar lançando, e assim, é um investimento grande para você gravar um disco, né? E quanto maior é o nível que você tá, o investimento, você tem que manter o nível daquilo, né? Então, se você não consegue fazer show para recuperar, é uma coisa que, por exemplo, você não vai, por exemplo, vamos supor que o Maestro que lance agora o Lunária já. E aí a gente para mais um ano. E aí a gente já tem que emendar outro disco. O dinheiro que a gente não ganhou, tô fazendo os shows do Lunário, vendendo merchan, não vai recuperar. Porque a próxima turnê já vai ter que ser do outro disco. Por mais que você, vamos dividir. Mas aquele tempo que você teve para poder desenvolver, né, o tipo de show, aquela experiência específica daquele disco, isso não volta. Né? Então, é complicado. Muito complicado. A gente espera, torce muito, né, para que essa situação fique sob controle, né? Contundente, acho que eventualmente vai ser, mas que fique sob controle e a gente não ter que dar um grande passo para trás dessa retomada que já está acontecendo, né? Mas, cara, dentro dessa ideia do livro do Vera Cruz, burocraticamente, como é que a coisa aconteceu, né? A gente ainda não tem os lançamentos em mão, né? Inclusive, já deixo pra galera, a gente tá falando sobre isso, né? Então, é no site do Edu, né? Que você pode adquirir as 2 edições do livro. No site então, da Estética Torta, da editora. Site da Estética Torta, perfeitamente. Então, o site da Estética Torta, eu vou colocar o link quando o vídeo for lançado, tá? Mas vocês podem ir lá, já vejo atrás, tem 2 edições, se eu não me engano, né? Isso. Tem uma dourada com brindes e tem uma azul, só o livro. Perfeito. É uma luxuosa e outra mais luxuosa, né? São essas duas. São essas as 2 edições que tem disponíveis. Então corram atrás, tá, galera? A gente tá falando agora, você não sabia que ia lançar um livro do Vera Cruz. Isso vai acontecer, vai lá conhecer o produto, tá? Mas aí, pra gente fechar esse ciclo do livro especificamente, Fábio, como é que burocraticamente aconteceu o livro? Por exemplo, o cara que receber lá e receber o livro em casa, vai ser um livro como a gente conhece a capa, tipo Vera Cruz, autor Fábio Caldeira, ou seu nome vai estar, tipo, de como coautor? Como é que ficou burocraticamente essa questão? Não, ficou... a capa do livro é a capa do disco, né? No disco é Edu Falaschi, grande, Vera Cruz, um pouco menor. E agora o livro é Vera Cruz grande, aí o Edu Falaschi é menor embaixo, e aí tá escrito por Fábio Caldeira embaixo. Na capa, show de bola. Show de bola. Então, tá bem cara de... não. Sim, o Edu é muito correto com essas coisas, sabe? Foi isso que aconteceu, é isso aqui mesmo, e isso é legal, muito legal. Perfeito. Esse era o tom da pergunta, por trás da pergunta, né? Como tinha acontecido, se estava virando o item do box Vera Cruz, que é do Edu, ou se era tipo um livro por Fábio Caldeira, né? Legal. É um livro da marca do Edu, escrito por mim. Perfeito, né? Perfeito. O Edu é muito... Ele é exatamente como ele mostra, assim. Perfeito. Né? Um cara transparente, tranquilo, coração bom, é isso aí. Legal, cara. E, bom, dito isso, acho que agora a gente já falou agora quase 20 minutos sobre Vera Cruz, a galera já está apta, se você chegou até aqui, cara, para conhecer uma banda. Nossa, diversas perguntas que eu quero fazer sobre o Maestrico. O Maestrico ele é razoavelmente quente para mim, né? Eu escutei o primeiro álbum, o Unpuzzle é o primeiro, né? Isso. Primeiro álbum. Há alguns anos atrás, né? E a coisa ficou meio que adormecida até eu escutar o Solari recentemente, tipo, meses atrás, assim. Então, se a gente tivesse que explicar o Maestric, cara, como é que você explicaria? Eu imagino que não seja uma missão fácil. Cara, são pontos distintos, que são os integrantes, que tangenciam em pontos diferentes de um círculo, mas que convergem para o mesmo ponto. Então, cada um tem seu gosto, cada um tem sua forma de interpretar a vida, de ver as coisas. E a gente usa tudo isso, todas essas diferenças, e a gente traz isso para os pontos que a gente tem em comum.
né? E aí isso torna uma streak, que é um grupo musical, mas que está aberto a qualquer tipo de referência artística, seja ela qual for, e que a gente recorre sempre à espontaneidade. Se tiver dentro daquilo que a gente está sentindo, a gente vai fazer. A gente está mais preocupado em acertar no alvo do que para a direção que a gente atira, entendeu? Então você vê que tem Perfeito. coisas muito distintas, assim, né? E é sempre em cima de muita pesquisa, muita. Toda nota que está no disco não está ali por acaso, entendeu? Toda palavra, Perfeito. então todo desenho no encarte, então é isso aí. Perfeito. Aí, galera, assim como eu, né, toda banda que tem um som um pouco progressivo, assim como eu, que eu digo a minha percepção, geralmente um álbum progressivo vem acompanhado de um discurso tipo, não, todas as notas que estão ali, elas são absolutamente necessárias. Cara, mas no caso do Maestric, talvez tenha sido o momento mais na minha vida que eu senti, cara, esses caras não estão desperdiçando notas musicais. Realmente, assim, o Solari, principalmente, cara, assim, a faixa 1 do álbum, o primeiro minuto da faixa 1 do álbum. Tipo, tem vários elementos que a galera conhece de bandas de progressivo, seja mais tipo Dream Theater ou coisas mais leves, tipo o rock progressivo mais antigo. Vários desses elementos, muita nota, o tempo, tem algum trabalho em cima disso. Mas, assim, artisticamente é muito rico. Todo o álbum é muito, assim, sabe? Por exemplo, quando você... Eu adoro o prog farofa, vamos dizer assim, sabe? Tipo, solos de guitarra só por ser solos de guitarra. Eu adoro isso, não tem problema nenhum com isso. É um Dream Theater. Todas essas coisas eu adoro. Mas aqui, cara, esse discurso da musicalidade realmente eu acho que se aplica muito, né? E é engraçado, porque sempre que esses caras lançam algo, a primeira crítica em cima dessas bandas é: esses caras estão só debulhando o instrumento e perda de tempo. Essa é a primeira crítica. Então, o primeiro discurso que a banda tem é: não, todas as notas aqui foram absolutamente pensadas, e muitas vezes e muitas vezes você fala, cara, nem todas as notas desse álbum foram pensadas assim. No caso do Maestric, cara, eu acho que a banda, sim, se não é a banda, é uma das bandas onde esse discurso é mais verdade, cara. Porque, assim, realmente existem momentos no álbum que tipo assim, é quase como a melhor opção agora é não tocar, às vezes, sabe? Tipo, aquelas escolhas respeitando muito a dinâmica que a música pede, né, cara? Então, queria uma abordagem global da sua parte, cara. Como é que você enxerga essa relação do progressivo versus musicalidade, né? Que muitas vezes ele se contrapõe, né? No caso do Maestric, eu acho que tá todo mundo convergindo, mas muitas vezes ele se contrapõe, né? Então, essa questão prog versus musicalidade. Bom, assim, eu acho que isso parte da premissa, né? Uma das coisas que a gente sempre conversou a gente joga sempre para música, porque a gente sente que é o melhor para música. Então, a gente não coloca solo de guitarra onde não precisa ter, porque tem que ter, né? Essa coisa de, tem que ter porque o estilo pede, mas nós somos o nosso próprio universo, essa é a nossa ideia, ou multiverso, vai. A gente agrega um monte de coisa. Então, assim, essa música, por exemplo, eu já ouvi a gente falando assim, a Huck, né, a HOC, a primeira música do Unpuzzle, nosso primeiro disco. Nossa, perfeito. Cara, lá falta um trecho de solo de guitarra. Eu falo, cara, não, a gente quis desconstruir isso mesmo, justamente porque não fazia sentido. Essa coisa de nós somos meio inquietos em relação assim, eu começo a escutar uma música, se eu já sinto que eu sei tudo que a música tinha para me passar, a estrutura dela tá igual, não tem nenhum elemento novo ali, eu mudo de música. Entendeu? Então, eu acho que isso parte um pouco dessa nossa inquietude natural de querer mostrar uma jornada. E a música ela é uma jornada. Eu não vou repetir um refrão por repetir. Ele tem que estar ali, e se você reparar, todas as músicas, quando repetem refrão, sempre tem um detalhe diferente. Porque é como se a gente andasse sempre à frente, não é um círculo onde a gente vai repetir um negócio, e não tem nada de errado em repetir, tá? Eu estou expondo para você o nosso jeito de fazer, que não é melhor nem pior do que o de ninguém. É simplesmente o nosso jeito. E eu acho que você saber qual é o seu jeito ajuda muito, entendeu? Na forma que você compõe, na forma que você
executa. Então, eu consigo cantar uma nota X. Não é porque eu consigo cantar aquela nota que ela precisa estar no disco, que ela precisa estar na música, né? Então, não fazer tudo que você sabe em uma música, muito menos em um disco, é algo que a gente sempre leva, assim, entendeu? Então, a gente sempre joga pra música. Pô, essa música aqui tem que ficar desse jeito mesmo. E muitas bandas esquecem isso. Na verdade, é a importância da pausa. É a importância de você saber usar as dinâmicas, de você diminuir a batida, de você diminuir, de você cantar de um jeito mais suave, da banda acompanhar isso, entendeu? Eu acho que assim, hoje em dia é tudo muito comprimido, muito... existe um Fordismo em termos de produção, né? De produção musical, de música. Então, a gente procura sempre não perder isso, entendeu? Essa coisa, por mais que todo mundo grave com metrônomo, mas a música erudita, ela tem um conceito, quando você estuda regência, a gente tem disso, que é a questão da gógica. É de você respeitar que às vezes a música ela vai um pouco mais rápida, aí ela já diminui um pouco, de não se perder isso, entendeu? Como você grava com metrônomo, às vezes você vai com o metrônomo do começo ao fim, o mesmo metrônomo. Então, às vezes, tem uma partezinha na música que ela precisa, sei lá, tá 3 BPM para baixo. E isso, cara, faz uma diferença absurda para quem ouve, na questão de você sentir a fluência da música, entendeu? Então é isso, a gente não poupa estilo, a gente não poupa língua, idioma, porque tudo isso é ferramenta pra gente. O idioma é uma ferramenta, embora, obviamente, a gente cante a maioria em inglês das músicas, né? Mas isso é por conta de... há uma facilidade de exportação para música cantada em inglês, e porque a gente acha que soa bem também, mas o que tem que ser cantado em português, a gente canta em português. No Solari tem uma música, Hijos de la Tierra, tem coro em tupi-guarani, ela é meio inglês, tem um trecho em português e espanhol. Então, assim, a questão é você estar de coração aberto e ter um horizonte amplo para olhar, entendeu? Porque aí você vai saber, puta, aquilo ali dá para usar. Sempre ouvir música, sempre, enfim. E se respeitar, né? Essa visão do horizonte, ela é tanto externa quanto interna, né? Essa necessidade de você se conhecer e de você conhecer o que está à tua volta. Perfeito, perfeito. A dinâmica do Maastricht, cara, realmente ela remete à dinâmica. A dinâmica da banda remete muito ao erudito, o quanto a dinâmica é respeitada, né? Porque a gente sabe que qualquer estilo que leve o prog no sobrenome, né, seja mais pesado ou menos, já tem uma ideia, muitas vezes, de dinâmica embutida, porque os músicos geralmente são muito bons, então existe muito mais variação do que seria tipo uma música de thrash metal exclusiva, assim, né? Muito mais variação nesse sentido. Mas, às vezes, o metal progressivo também é, assim, vamos ser progressivo o máximo possível, mas com a dinâmica sempre lá em cima. Então, é muita nota sempre, muita variação de tempo sempre. Então, assim, a dinâmica do Maastricht remete muito ao erudito pra mim, no sentido de que, cara, vai ter uma pausa aqui, sabe? Tipo, guardei a guitarra nessa música, tirei um bumbo da bateria por alguns minutos, agora a gente vai fazer uma outra coisa, mudei a língua da música. Então, assim, a dinâmica é muito respeitada, muito, sabe? Então, é diferente, galera. Isso é uma coisa que vale a pena ouvir os álbuns e se atentar, porque realmente é diferente no Maastricht. E uma coisa que você falou, cara, acho que é muito importante falar isso, né? É difícil, né, encaixotar o Maastricht. Eu queria até mais falar um pouco mais sobre isso no futuro. Mas uma das coisas que, sei lá, vamos supor que a gente tivesse que encaixotar no Maastricht do universo do metal nacional, que é meio que metal melódico, power metal, né? Vocalmente falando, a gente sabe como é que esses vocais são feitos, né? Muitos agudos, aquela coisa que André Matos, o que é maravilhoso, tá, gente? Nada que a gente tá falando aqui é ruim. Pode debulhar a guitarra, pode fazer o agudo impossível, e tudo isso é muito bacana. Eu, particularmente, todos esses elementos eu gosto muito. Eu também. Mas o seu vocal... Perfeito. Mas o seu vocal também não entra... Também, se a gente isolar, né, a abordagem vocal sua, também não é fácil de encaixotar. Vocalmente falando, como é que você busca... Como é que você forma a sua identidade? Ela varia entre os álbuns do Maastricht? Como é que é a identidade vocal, aí você falando, óbvio, como vocalista aí do Maastricht, como é que é a identidade vocal
que você utiliza na banda? Como as músicas contam histórias, né? Elas são partes, né, da história. Eu procuro sempre entender o que a música precisa. E aí eu tento me doar ao máximo para interpretar aquilo. Então, às vezes, tem músicas, por exemplo, como Across the River, que tem notas bem graves, né? No começo, aí no final ela tem uma parte que é inspirada em música gospel americana, né? Aqueles coros, né? De aquelas igrejas e tal. E ela tem uma parte de improviso vocal que pede um agudo e tal. Mas, olha, eu gosto... O rock foi o último estilo que eu conheci mesmo. Então, eu comecei a tocar violão com 6, 7 anos de idade. E é engraçado porque minha professora passava, como era um violão popular, né? Eu queria cantar e tocar. E ela passava coisas muito diferentes. Então, eu tinha bolero, tinha rock antigo, tinha samba muito antigo, aquelas músicas de rádio, sabe? Dos crooners antigões, assim. Então, acho que isso acabou me dando uma naturalidade para transitar entre vertentes, entendeu? E de trabalhar minha voz em regiões bem diferentes, né? Então, assim, eu acho que a gente, conforme vai ganhando experiência, a gente vai sendo como uma esponja, né? Eu gosto dos graves do Nat King Cole, eu gosto dos médios de tal cantor, eu gosto do Frank Sinatra, entendeu? Então, você acaba pegando um pouco dessas influências e são as ferramentas que eu tenho, que eu procuro aplicar. Obviamente que eu estudo canto faz anos, sei lá, comecei a estudar com 16 anos, sou pesquisador, sou professor de canto, faço produção de bandas, então isso acaba ajudando, né? Então, mas assim, é um trabalho... Era hercúleo, e hoje não é mais, né? Mas de você se segurar mesmo, né? Tipo, essa música não precisa dessa nota, essa música não precisa disso. E você ir dentro... Eu uso como exemplo máximo o Freddie Mercury, porque ele morreu tendo coisa para mostrar, entendeu? Porque ele entregava exatamente o que a música pedia, né? Então é assim que eu penso. Se essa música pedir um Dó 5, eu vou fazer. Se essa música pedir um Mi 2, eu vou fazer um Mi 1, entendeu? Então, eu ter ferramentas técnicas, ter técnica para fazer aquilo que a música precisa. Então aí você tem músicas como a Daily View, que são suaves, Across the River começa mais grave, a Heroes que vai do grave para um pouco mais agudo. Mas assim, eu sempre estou muito ligado à emoção, né? Para mim, eu acho que quando você está convencido do que você está cantando, do que você está fazendo, você diminui aquele abismo entre o que você quer passar e o que o outro recebe, entendeu? Então, eu acho que como cantor, né, nós somos aí essa liga, né, na banda de conexão com o público. Então, eu preciso estar fazendo algo que eu esteja convencido e que aquilo me toque, entendeu? Então, eu diria que o meu estilo... Perfeito. É complicado de dizer, né? Mas onde a música precisar, eu vou estar ali. Cara, pro mercado, o quanto você acha que ajuda ou atrapalha o Maestrix ser uma banda que tem a sua própria, quase tudo, né? Tem a sua própria forma de cantar, a sua própria forma de se apresentar, a sua própria forma de utilizar as influências. O quanto isso ajuda e o quanto isso atrapalha, porque dificulta o Maestrix também ser uma banda de uma cena. Por exemplo, não que também a cena de metal brasileira seja um baú de ouro que todo mundo quer estar atrás, né? Mas dificulta, né, a título mercadológico embalar esse produto. Como é que é isso, cara, pro Maestrix, para vocês? Então, a nossa missão, na verdade, é criar o nosso mercado, né? A gente não tá atrás de nenhuma outra banda, né? Eu digo atrás, correndo atrás, né? Perfeito. A gente não tá correndo atrás de querer ser banda X, banda Y, ou banda 1, 2, 3, 4, 5, das 5 bandas, né? Que o pessoal costuma falar mais do Brasil, que obviamente merecem toda essa, né? Eu digo, as bandas que são mais faladas são as bandas que trabalharam muito e merecem ser faladas. Maravilhosas. Isso. Mas eu estou dizendo assim, que nós percebemos que não vai ter uma banda, sei lá, um Halloween 2, um
um Iron Maiden 2, até porque essas bandas são reflexos do momento onde elas estão. Se você pegar para estudar história do rock, história da música, você vai ver que tudo que aconteceu, né, os Beatles vieram, o Elvis veio, por quê, né? Nós tínhamos ali pessoas, o Iron Maiden, né? Pessoas que marginalizadas, normalmente, pessoas que tinham, depois da Revolução Industrial, depois da guerra, a galera que trabalhava aí nas indústrias, né, que quando tudo estava voltando, né, ao movimento depois da guerra, tipo aquela necessidade de se expressar e tudo mais, tudo isso foi consequência. Então, assim, hoje em dia nós estamos em outro momento. E eu sou uma pessoa, o Heitor é outra pessoa, o Montanha é outra pessoa, então nós temos que respeitar quem nós somos, entendeu? Então, é óbvio que, seria legal a gente fazer um trabalho nesse nicho para seguir isso aqui e entrar nesse mercado, entendeu? Mas, cara, assim, eu não vejo... Não é a forma que a gente acredita. Então, eu acho que a gente tem que ser honesto conosco, né? E nós temos que ser honestos com a gente mesmo. Então, eu acho que, assim, obviamente dificulta. Mas, por outro lado, a médio e longo prazo, isso vai... A banda vai mostrando que está correndo pela beirada faz tempo já, entendeu? Faz aí já 15 anos que nós estamos. Então, e essas constatações, né, esse feedback que você está dando, da forma que você percebe a banda, isso pra gente é exatamente isso que a gente quer. É exatamente isso que a gente espera. E é uma alegria gigante, assim, né? Putz, não dá para enquadrar aqui, não dá para enquadrar aqui. Não, então o Maestro que é o próprio universo que está crescendo, entendeu? Está se expandindo, né? Não para chocar com qualquer outro, mas para coexistir, né? E, perfeito, então, perfeito. Assim, é uma missão isso pra gente, né? De continuar sendo fiéis a nós mesmos e criar, expandir cada vez mais esse Maestricverso. Como você falou, o termo longo prazo tem que ser onipresente dentro desse pensamento, né? De saber que, cara, o Maestric vai seguir nessa linha e a gente vai, daqui a 25 anos, ser um gigante do underground, né? Vamos dizer assim, né? Tipo, a gente não vai ter copiado ninguém, a gente vai ser a nossa própria cena, né? Tipo, é uma escolha óbvia, porém de muita coragem, né? Porque a gente sabe que uma banda que meio que, tipo assim, toda hora parece, tipo, vou citar nomes de bandas, mas sem diminuir nenhuma, tá, galera? Assim, toda hora parece um novo Angra, um novo Halloween, e todo mundo, que legal, e de repente, né? Porque a coisa não se estabiliza. Eu acho que isso, se for genuíno, funciona, né? Porque, só que aí você entra naquela coisa de você precisa sustentar aquilo que você faz, né? Porque, assim, é muito prazeroso você gostar de um estilo, de um disco específico, e você quer que a banda repita aquele disco, né? Tipo, eu gosto desse disco, eu gostaria que a banda fizesse mais dele. Mas a banda já fez aquilo. Aquele momento já foi, aquele momento já passou. Então, às vezes, você tem... E há um prazer em você tentar repetir aquilo que aconteceu, entendeu? E isso é genuíno e tá tudo certo. Mas a questão é você pensa assim, ó. Você chega... acontece uma coisa muito inocente às vezes, né? Que você fala assim, pô, eu tenho uma banda tipo Iron Maiden. Aí você vai lá e manda e fala assim, olha, conseguiu o Instagram do Bruce Dickinson, do Steve Harris. Fala, olha, cara, olha aqui minha banda, tal, pra ver se você curte e tal. Você acha que o cara vai pegar... tipo assim, se ele vê que a banda tem qualidade, você acha que ele vai divulgar? Ele vai querer te apagar do mercado, entendeu? E, cara, assim, isso acontece, tá? Isso acontece. A gente já foi tocar em festival grande e empresário de banda ligar, pedir pra tirar a gente pra colocar a outra banda. Então, e várias bandas de amigos, enfim, conheço pessoas conhecidas, assim. Então, isso acontece, tá? E acontecia muito, desde, sei lá, do começo, assim, né? Tal banda vai fechar com tal gravadora de tal país. Aí o cara fala assim, se você fechar com eles, a banda do mesmo país, se você fechar com eles, a gente, você pode cancelar o nosso contrato. Então, tinha muito isso, e há ainda existem ainda algumas situações onde isso acontece. Então, quando você tem essa forma genuína e você respeita quem você é, e você faz esse movimento que nós estamos fazendo,
você acaba não, as pessoas acabam não te olhando como, tipo, nossa, esse cara aqui é meu, sei lá, meu rival, meu concorrente no mercado, entendeu? Porque você tá fazendo da tua forma enfim. Mas mesmo assim ainda tem, cara, meio assim, a gente que às vezes vive os bastidores, né, das coisas, tem coisas que não são bonitas, muitas coisas não são bonitas como a gente acha que é, entendeu? Então, é complicado, assim, entendeu? Ainda mais para bandas que estão em ascensão, né, que estão crescendo e tudo mais. Então, às vezes há uma ingenuidade, né? Tipo, por exemplo, tá tendo uma nova tendência de tal estilo, eu vou fazer uma banda desse estilo aqui porque vai pegar aqui. Depende. Primeiro que uma banda não se sustenta só de conceito, ela precisa ter música, ela precisa chegar nas pessoas com essa música, entendeu? Eu não tô falando nem de ser boa ou ruim, tô falando que é uma música que tem que dizer algo que tá partindo de dentro, entendeu? Senão vai ser uma coisa que vai ser um sopro. É o que você falou, não vai se sustentar. Perfeito, cara. É uma escolha, repito, né? É uma escolha óbvia, vamos dizer assim, pra quem tem esse tipo de análise, porém não deixa de ser corajosa, né? Porque a gente vê que, cara, imagino pra você deve ser tentador, né? Tipo, cara, se eu colocar um agudinho aqui, tirar essa faixa daqui, colocar uma speed aqui e tal, pô, embala isso aqui, vendo pro Japão e, pô, vai ser uma delícia. Mas você sabe, assim, a nossa gravadora do Solar é japonesa. É uma das maiores gravadoras do Japão. E, cara, o disco vendeu muito bem lá. A gente tirou... Quando o disco saiu na Burn, em 2018, a gente recebeu a maior nota entre todos os lançamentos da gravadora naquele momento. A gente recebeu nota maior que muitas outras bandas, assim. Até discos de bandas brasileiras que saíram lá, a gente recebeu nota maior, assim. De bandas mais conhecidas, né? Então, tipo assim, é uma coisa que fala, pô, tá no caminho, né? Quando a gente foi tocar, por exemplo, a gente tocou na Argentina, a gente tocou no Peru, a gente fez uma turnê europeia em 2018, a gente foi muito bem aceito, muito bem. Então, são coisas assim que as pessoas sentiam que havia uma intenção de passar realmente algo artístico, algo que quisesse proporcionar uma experiência realmente para quem está assistindo, entendeu? É difícil você conseguir pegar a atenção das pessoas para ouvir essa banda aqui que demanda tempo que ela nunca ouviu. Escuta essa banda aqui de um álbum de mais de 60 minutos, que tem músicas de 2, tem música de 21 minutos, você tem que prestar atenção no conceito, que é progressiva e que não tem nenhum ex-membro do Angra. Sem querer cutucar ninguém, né? Mas então é difícil você pegar a atenção desse cara, né? Mas assim, as pessoas que eu já falei, cara, presta atenção nisso, presta atenção no conceito, você explica razoavelmente o conceito, é muito automático o impacto do cara. O cara pode até ser assim, pode ser que o cara não escute o álbum novamente, mas é como você falou, a recepção do cara de tipo assim, pô, isso aqui é bom, né? Isso aqui é artístico, é trabalhado musicalmente, é trabalhado conceitualmente, a capa é maravilhosa, né? Então o impacto é muito automático. Imagino que gera essa inquietação de, nossa, eu gostaria tanto que mais pessoas, eu conseguisse tocar mais alminhas, assim, né? E realmente a gente tem esse anseio, né? Mas, assim, é muito legal, e eu agradeço muito em nome dos meninos da banda, né? Por esse apoio de vocês, do Ederson, de todo mundo que fala da banda, e, inclusive, assim, há de se ressaltar que toda vez que o Edu vai falar de mim, ele fala do Maestro também. Ele ouviu a banda, ele gosta da banda, legal. Então, assim, isso assim, algo meio inédito, tá? No meio, assim, né? De você pegar uma pessoa, né, do nível de reconhecimento dele, do nível de patamar que ele está e falar da banda, né? Falar de uma banda de forma genuína, como ele fala. Né? Então, assim, eu queria deixar isso ressaltado também, porque é algo que é muito, muito legal, muito gratificante. Perfeito. E, cara, já dentro dessa linha, como é que você tem sentido... Claro que o seu objetivo com o Veracruz não é exclusivamente converter fãs para o Maestric, né? Mas é algo que, se acontecer, imagino que vão ser muito bem recebidos, claro, né? Sim, então, como é que você imagina... Como é que você percebe essa conversão, vou utilizar essa palavra, dos caras que têm conhecido seu nome através do escritor do Veracruz a de fato, ouvir as músicas do Maestric?
Ó, assim, eu já algumas pessoas falam assim, pô, você acham que eu comecei a fazer esse trabalho por conta disso, entendeu? Tipo, vamos trazer pessoas com Maestria que as pessoas vão conhecer. Óbvio que isso é uma consequência, porque eu sou um dos fundadores e um dos membros do Maestria. Mas se eu não me identificasse com o projeto do Veracruz, eu não entraria. Não é porque é um projeto de uma pessoa, de uma equipe num patamar artístico de grande reconhecimento, né, no estilo do metal, mas é algo que eu aprendi muito, cara, no processo de escrita, de estar ali no meio, de ter gravado, de ter feito parte do coral do Veracruz, e então eu aprendi muito de estar perto do Edu, de estar perto do Juan, de estar perto dos meninos da banda, do Thiago ali no estúdio. Então, isso foi algo que me engrandeceu muito, assim, né? Então, acho que isso é uma consequência, né? O que aconteceu foi uma consequência das pessoas. Tem bastante gente conhecendo o Maestric, né? Vem conversar com a gente, vem mandar recado, tudo mais. Eu conheci por conta do trabalho do Fábio no Veracruz. Então, isso está acontecendo de forma natural e a gente está recebendo as pessoas de braços abertos também. E a gente espera que as pessoas se aprofundem no trabalho da banda e tudo mais. Eu estou bem ansioso pro Lunari, né? Porque a gente vai fazer, né, no lançamento no próximo disco. Então, acho que isso vai mostrar mais o Maestric. Assim, quando você lança um trabalho, sempre há um movimento grande, assim, né? Um murmurinho e tudo mais, né? E eu estou ansioso para isso. Acho que vai trazer mais pessoas ainda, por conta, obviamente, do Veracruz, mas também chegar em mais pessoas. Quando a gente terminou o ciclo do Unpuzzle, a banda a gente não tinha... Quando terminamos o ciclo do Solar, a banda estava em outro patamar já. A gente já tinha conquistado mais pessoas. Então, tudo que a gente puder fazer ajuda, né? Legal. O Lunari vai ser uma oportunidade agora desses caras que estão chegando agora, né? Tipo, pós-Solar, de ter esse momento quente de um lançamento, né, cara? Então, assim, queria saber... eu vi alguns meses atrás, a gente sabe que o Lunari tá em processo, tá no forno aí, né? Queria saber em que altura do campeonato tá o álbum, tipo, já compôs tudo, falta gravar, ou já gravou alguma coisa, como é que tá isso? A gente tem as demos gravadas, né? Mas por conta da pandemia a gente teve que sair do estúdio que nós tínhamos construído, que a gente pagava um aluguel, e aí fica fecha, abre, você pagando aluguel. Não pode ir no estúdio, se for, tem multa é alta. Então a gente optou por sair do lugar que a gente estava, e aí agora a gente construiu outro lugar, e no fundo da casa de um dos integrantes, então a gente vai ter mais liberdade ali, não vai ter que ficar preocupado com essa coisa de puta, tem que acertar isso aqui, tem que fazer. Então isso levou um tempo, obviamente, né, até que o estúdio fosse construído e tudo mais. Mas foi um tempo bom também pra gente deixar as músicas envelhecendo, ver, né, a gente ouve de novo e fala, putz, isso aqui funciona mesmo, isso aqui... Com o tempo, né, você tem certeza das coisas, mais certeza, né? Então o disco ele tá no final da pré-produção, as músicas já estão praticamente todas prontas, compostas, mas a gente está ainda testando algumas coisas, né? Então, para deixar tudo... Mas, cara, a gente está feliz demais com o resultado até agora. Feliz demais, assim. Tá uma sequência onde a gente está conseguindo manter a essência da banda e trazendo coisas novas. Vai ser um disco, por ser um disco noturno, né? Ele vai ser um disco mais pesado, mas ele vai ser um disco com muito groove, né? Bem dramático, assim. Tudo que o Solari foi, né, de mais doce, mais ingênuo. Ele tem um humor, mas é um humor mais inocente, né? Por falar do começo da vida, infância e tudo mais, até a metade da vida. Ele fica mais pesado no final, mas o Lunari ele vai ser mais sarcástico, mais malicioso, vai trazer temas mais pesados, assim. Então, assim, vai ser um contraponto bem legal. Perfeito. E é isso, né, cara? Dentro da ideia que a gente já falou, sem querer ser repetitivo, mas é ousado, né, cara? Tipo, é um álbum. Vamos. Dá pra te dizer que é um álbum duplo, são 2 álbuns, né? Não sei como é que eu chamo. Um é a continuação de um álbum, né? Que estão absolutamente. Pode falar.
Não, eu vejo o Solar e o Lunar como um disco só. Eu vejo como um relógio de 24 horas. Perfeito. São 2 discos, claro, fisicamente e em termos de lançamento, né? Um disco duplo, né? Mas eu vejo os dois como um disco só. Acho que é uma jornada inteira, assim, você começar no Solar e terminar no Lunar, assim, vai ser uma coisa, tipo, a hora que acabar, a hora que você ouvir a última música do Lunar, você vai falar, olha, caramba, tipo, aconteceu alguma coisa aqui no meio, entendeu? Tipo, é uma experiência muito... Tô dizendo do meu ponto de vista, claro, né? Mas é uma experiência muito, muito profunda, assim, sabe? A gente tá trazendo umas coisas bem... o disco tem que ser equilibrado, né? Então, vai dar um equilíbrio bem legal, assim, é um contraponto muito, muito interessante e muito necessário pro Solar. Acho que o pessoal vai entender mais, assim, porque assim, termina o Solar e tem gente que fala assim, por exemplo, e eu achei engraçado, ou seja, amigos músicos falam, cara, meu, o One Puzzle pra mim ele tem começo, meio e fim. E o Solar não. Falou, yes, era isso que a gente queria. Era isso que a gente queria. Que não tivesse, tem começo e meio, né? Agora vai ter meio e fim. Então, exato. Acho que o Solar vai fazer muito mais sentido também para quem ouviu ele já. Um aspecto, cara, que é o Maestric ao vivo, cara. Tanto assim, no aspecto de ser uma banda. Tipo, como é que é o processo de fazer shows para você, no sentido de aonde vocês tocam, como é conseguir esses shows? Você já deu um aspecto que é complicado de existir um pouquinho da galera que meio que vira cara. Então, qual é o circuito exatamente ao vivo do Maestric? Então, tem esse aspecto, vamos dizer assim, burocrático. E também é o aspecto musical, né, do Maestric ao vivo, como é que funciona a dinâmica, etc. Porque eu sei que tem algumas especificidades também interessantes a se destacar, né? Então, assim, quando a gente vai compor uma música, a gente sempre compõe com a base batera, baixo, guitarra, um teclado e uma voz. Então, as músicas têm que funcionar dessa forma. Eu digo isso porque tem pessoas que perguntam assim, pô, mas vocês têm muitos elementos, como é que vocês fazem para tocar ao vivo? É óbvio que ao vivo a percepção da pessoa é diferente. Então, se a Hijos de la Tierra tem uma percussão, uns bongos numa parte, se você escutar com fone, você vai ouvir. A experiência do disco é uma coisa. Agora, a experiência do show é uma coisa... é mais visceral. Então, a gente... óbvio que todos os elementos principais nós temos, né? Inclusive os back vocals, as harmonias vocais. A gente já fez shows onde a estrutura dos lugares não permitia com que nós tivéssemos toda a questão, né, de vamos fazer todas as vozes, vamos fazer... Mas essa é uma coisa, por exemplo, que a gente vai, a partir de agora, exigir, assim, sabe? Não tem... Porque você se esforça para criar um conceito, para criar uma experiência, e aí você vai tocar num lugar onde não tenha uma estrutura, de repente, para você apresentar aquilo, então é melhor que você não apresente. Se não for para a pessoa ter a experiência completa, entendeu? Então, é óbvio que não dá para você levar uma orquestra a todo show, mas aí nós temos... Eu toco o teclado ao vivo, faço partes de piano, alguns solos, mas a ideia é que agora nós tenhamos sempre um tecladista convidado para a gente ter essas partes. Então, quando eu estou tocando, tem outras vozes de orquestra, de órgão, né? Para essa pessoa fazer mais essa parte, porque eu gosto muito da parte mais erudita, né? De fazer as orquestras, de orquestrar, os pianos e tal. Então, ter uma pessoa que vai trabalhar nessa parte mais de sintetizador ao vivo é muito legal. Então, a gente vai ter que cante também, né? Nós vamos, a partir de agora, ter 6 vozes sempre ao vivo, assim, na banda. O guitarrista, o Heitor canta, nós temos uma backing vocal feminina que sempre nos acompanha, que desde 2018 é a Thalita Quintano, que canta no Soul Spell também. E... o tecladista canta, então nós temos a Montanha também canta, faz os guturais, né? Mas ele canta também, ele é afinadinho para fazer os backing vocals. Então a gente vai levar isso para os palcos, né? Toda essa questão dos detalhes, tudo mais. Então assim, o show da banda depende, o repertório varia, obviamente. Você vai tocar num lugar onde tem bandas de som mais pesado, nós temos músicas mais pesadas, a Disturbia, nós temos a Huck, nós temos a Penitência, a Rooster, né, que embora não seja pesadona, mas
Assim, o legal de você ter variedade é que você consegue transitar muito bem. Então a gente consegue tocar num festival de metal extremo, por exemplo, e num festival de progressivo, onde são coisas mais dinâmicas, assim, né? Os festivais que a gente tocou no Peru e na Argentina eram exclusivamente de rock progressivo. Então a gente tocou coisas mais amenas, assim. Óbvio, sem não descaracterizando a banda, mas tocando, por exemplo, a Yellow of the Abrium, que é uma música que começa com blues, vai mais pro samba, depois termina meio bem rock progressivo psicodélico. Então a gente vai mais para essa praia aí e a gente sim, assim, nunca teve problema, não. Perfeito, perfeito. Essa é uma questão que eu imagino que fosse um ponto problemático, né? Porque, por exemplo, tudo que um contratante quer e uma banda que quer simplificar as coisas é tipo assim, caraca, eu toco guitarra e canto, tem um baixista e um baterista, a gente bota esses caras dentro de um Fusca e a gente facilita o máximo aí para esse show chegar no máximo de lugares possíveis, né? No caso do Maestro, mais uma vez, é uma opção corajosa de tentar levar mesmo... cara, precisa de uma back vocal, porque às vezes tem uma voz feminina e você quer fazer aquilo ali, né? Então, de querer mostrar. Então, é mais um aspecto aí que parece óbvio, né? Não, os caras querem levar esse show completo, mas também é um aspecto corajoso, né? Que dificulta um pouco você... Tipo, não é qualquer lugar que vai ter essa... Pode falar. Não, se você parar para pensar, na verdade, que banda de metal que não tem 6 membros hoje? 5. Nós somos, com o tecladista convidado, nós somos 6. Entendeu? Então, se você for analisar, banda de metal normalmente tem 2 guitarras, tem um tecladista, normalmente é uma formação básica, assim, de banda de metal, né? 6 pessoas, 5 pessoas. Então, a gente consegue fazer o show com 5. Inclusive foi o que aconteceu na maioria das vezes. Né? Mas a gente já fez o Rock and Roll, né? Em Varginha, a gente já fez o Abril Pro Rock em Recife, já fez algumas turnês com outras bandas, a gente assim, não é todo lugar, né? Obviamente que vai comportar, mas assim, não é necessário muita coisa, né? Nós não somos muitas pessoas também, né? O show ele é compacto também, né? Perfeito, perfeito. É porque pelo fato da formação ser um pouco diferente, né? Gera essa sensação, pô, mas os caras carregam uma mina que faz backing vocal, que absurdo é esse? Mas em compensação não tem 2 guitarristas, né? É uma lógica aí também que faz bastante sentido, né? Cara, pra gente voltar um pouquinho mais atrás ainda, da questão do livro que a gente começou falando do Vera Cruz, como é que foi o primeiro contato do Edu com você? O que o Edu, imagino que você já tenha conversado sobre isso, né? O que o Edu viu que fez eles, falar, esse é o cara para detalhar esse... Detalhar não, né? Quase que, sei lá, as palavras talvez seja expandir, né? Não é nem detalhar, expandir essa ideia que eu tive aqui. Da onde que o Edu te achou, assim? Sim, o Edu estava num projeto da Frontiers Records, que é uma gravadora italiana, com o guitarrista do Adrenaline Mob, o Mike Orlando, que tem a banda... O Adrenaline Mob é a banda do Russell Allen, do Symphony X, né, do AJ Pero, que morreu. Perfeito. Do Twisted Sister. E eles... o Mike tinha as músicas e ele convidou o Edu para ser o cantor, né? E o Edu tinha acabado de gravar o Temple of Shadows e Concert. Então ele estava trabalhando duro, né, na parte de edição de imagens, tal, né, mixagem e tal. Então, o que aconteceu? O Mike tinha as músicas instrumentais e ele precisaria que o Edu fizesse as melodias e as letras. E o empresário do Edu, o Juan, ele foi a pessoa que conseguiu o contrato do Maestro. Eu conheço o Juan desde 2016, mais ou menos. Foi antes dele começar a trabalhar com o Edu. Então, ele foi a pessoa que conseguiu, né, que fez a negociação do Maestro para lançar o disco no Japão. Ele apresentou o disco para a gravadora e eles se interessaram e aí nós fizemos esse primeiro trabalho juntos, né, com o Juan. E, cara, assim, o Juan acabou se tornando um amigo e eu sempre conto as histórias das músicas, né, quando eu tô fazendo alguma coisa, tipo, compondo. E eu apresentei o conceito inteiro pro Juan e tal, e ele falou, cara, tipo, muito doido essas coisas, essas ideias, né? O nível de detalhe das músicas, cada música, na verdade, do Maestro daria para fazer um livro, cada música. Então,
Aí o Edu precisaria, por estar ocupado com esse projeto, ele precisaria de alguém para fazer esse trabalho para ele. E o Juan me sugeriu que fosse eu. Ele sabe que ele conhece o meu trabalho como compositor, como letrista, e ele sabe que eu sou nerd, assim, né? O Caio, eu pesquiso mesmo. Então, e aí o Edu topou. Ele falou, o Fábio pode fazer as coisas e me mandando. No meio do projeto, eu tinha feito 3 músicas. O Edu precisou, né, focar aí, né, na finalização do DVD, do Blu-ray lá, e precisaria já começar porque a gravadora ansiava por esse lançamento do primeiro disco solo, que ainda não tinha nome, ainda não tinha, pelo menos eu não tinha conhecimento ainda do conceito, né, se é que havia, né. E aí, cara, o Mike Orlando falou, cara, eu tô gostando muito do que o Fábio tá fazendo. E aí eu continuei fazendo trabalho com o Mike Orlando. Então, aí eu fazia as pesquisas das letras, sugeria os temas das letras, sugeria... E aí esse foi o meu primeiro contato trabalhando com o Edu mesmo, né? E aí, quando eles começaram a fazer esse projeto do Veracruz, não sei quem lembra, acho que o Juan, né, falou, cara, lembra do Fábio e tal? Vamos trazer ele para cá. E foi isso. Foi assim, foram coisas que foram acontecendo para que isso viesse chegasse no ponto que chegou mesmo. Mas legal que o nível de detalhe dos álbuns do Maestro Freak foram um portfólio forte, né? Pra poder mostrar, tipo assim, esse cara vai levar o conceito a sério. Tipo, olha o que esse cara faz, né? Porque... Mas você sabe que assim... Pode falar. Não, a gente acaba se dando conta disso quando tá pronto o negócio, entendeu? É simplesmente o jeito que eu sei fazer, o jeito que eu gosto de fazer, entendeu? De dar profundidade, eu preciso musicalmente, quando eu falo da banda, né? Mas é uma coisa muito minha, assim, essa coisa de, por exemplo, me perguntaram, quando você começou a escrever? E aí eu fui pensar, e eu percebi que eu escrevo desde sempre, desde criança, porque eu lembro daqueles disquinhos, quando você tinha aqueles disquinhos de contar a história, não sei a tua idade, mas na minha época tinha disquinho dos 3 porquinhos. E aí tinha uma pessoa narrando a história, mas tinha uma puta música de orquestra no fundo, tinha sonoplastia, e, cara, eu viajava nisso. Então, de certa forma, começou ali o negócio. Minha mãe, quando contava história para mim e para minha irmã, quando a gente era criança, neném, ela inventava as histórias. E ela falava, o que você quer fazer daqui para frente? A gente quer fazer isso, então vamos lá. A história continua assim. Meus avós... Um RPGzinho, né? Materno. Exatamente. Meus avós paternos e maternos trabalhavam na FEPAS, né? Então eu tinha um monte de história, cara. Eu morava no sítio. Então, tipo assim, era coisa que minha imaginação já... Né? E aí, na escola eu escrevia... Eu lembro que na aula de educação artística eu costumava fazer o meu gibi. Eu inventava os personagens, eu desenhava os personagens, eu escrevia, fazia os diálogos. Eu tenho, tipo, uns gibizinhos grampeadinhos que eu fazia, assim. Então, é uma coisa que eu comecei a me dar conta disso, que eu fazia isso há pouco tempo. Mas estava ali sempre, entendeu? Então, é o Fábio sendo Fábio. Perfeito. Cara, a gente falou isso no começo do papo, né? De, assim, álbuns conceituais tem vários níveis de profundidade diferentes, né? É um conceito. Tipo, tem muitos conceitos que são mais magrinhos. E às vezes o álbum é bom, né? Não necessariamente isso é ruim, né? Tipo, mas às vezes é um conceito magrinho. Tipo assim, não, todas as músicas são baseadas no elemento ar. E aí meio que as músicas, tipo, e é isso, sabe? Tipo, esse é o conceito do álbum. Tipo assim, legal, é um conceito magrinho no que diz respeito ao detalhe da coisa, mas bem, é uma abordagem. No caso do Maestro Freak, o nível de detalhe é, tipo, contundente, né? Tipo, é uma história. Sim, eu vou te dar um exemplo. Você sabe por que o Espresso della Vita tem esse nome italiano? Não, porque é italiano não. Nós temos a história a Morte e Vida Severina, né? Onde fala-se, né, tipo, que nós todos... Existe aquela analogia onde todos nós somos severinos, né? Por passarmos por aquelas situações que o personagem passa no livro. E aí, eu lembro que eu estava lendo a Divina Comédia.
E aí eu pensei assim, todas as bandas do mundo fazem sobre o inferno só. E contam a história da Divina Comédia. Eu falei, tá. Só que eu li mesmo, cara. Eu li todos e comprei tipo uns 6, 7 livros de análise da Divina Comédia. E eu percebi quão atual aquilo tudo é, né? Tudo que o Dante disse, a simbologia de ter 33 cantos sempre, né? Fora o inferno, que tem um a mais, né? Tipo a introdução. E eu falei, cara, todos nós passamos todos os dias, às vezes no mesmo dia, você passa por infernos, por purgatórios, por paraísos. Então, eu falei, tipo, pensei, pô, de certa forma, todos nós somos Dantes também, né? Que é um livro aí do século XIII e 13, 14, você fala, cara... E aí a gente resolveu usar o nome em italiano por conta, porque assim, o personagem nasce, vive e ele morre no final, ele desce do trem, né? Então, assim, durante a vida dele temos momentos, né? As 4 primeiras músicas do Solaris são mais felizes, são um paraíso. As 4 do meio são purgatório, as 4 últimas inferno. E aí o Lunari começa inferno, metade purgatório e ele termina no paraíso. O paraíso da noite e o paraíso do dia. Então você tem essa dicotomia, né? Só que dividida em, né? Essa coisa do dia e da noite, mas... E aí tem vários easter eggs, né? Se você pegar o Dante, ele entra no inferno pelo rio Aqueronte. E a primeira música, se você fizer as contas, as 4 primeiras músicas do Solari, a 8ª música do Solari, que é a última do Purgatório, é Far West. E aí você tem a primeira música do inferno, que ela chama Across the River. Então, ela é através do rio. Então, a gente entra no inferno através do rio também. Então, assim, tem várias coisas no disco que tem esses easter eggs, assim, entendeu? Então, óbvio que a gente não conta a história do Dante, mas é um Dante, né? Eu espero que o Maestro, cara, tenha muito mais espaço, porque o metal... a gente falou sobre essas coisas das bandas que se parecem, né? E, tipo, tudo bem, né? A gente foi muito bem em passar o pano pra gente mesmo e falar que tá tudo bem fazer isso, né? Mas essa fábrica de salsichas que começa a existir muito, assim, tipo, nossa, essa banda é rigorosamente igual àquela outra banda. E você vê que a ideia de inserção no mercado tá vindo quase que antes do primeiro álbum, né? Tipo assim, quais os caras que eu posso chamar para lançar um álbum que vai entrar de forma contundente nesse mercado e eu vou fazer uma turnê nesse país. É, tipo assim, muito refrescante ouvir uma banda que, tipo assim, nossa, o álbum tem uma música de 21 minutos. Aí uma em português, tu pode mandar, sei lá, Pescador, tu pode mandar pra tua tia, que nunca ouve rock. Aí tu pega outra que tu pode mandar pro teu amigo chato do progressivo, que ouve Dream Theater. Aí tu sabe, tipo assim, isso é muito interessante, né? E como eu te falei, cara, desperta muito a vontade na gente de, pô, mostrar a banda. Tipo assim, cara, olha isso, é uma banda aqui não é uma banda do sul da Suécia, enfurnada, a banda que tá aqui, mano, no Brasil, sabe? Tipo, então, muito legal, cara, muito legal. A gente tá caminhando pro nosso fim. Oportunidade muito bacana aí de falar sobre o livro do Veracruz, tá muito quente. Imagino que você tenha clicado aqui nesse vídeo por causa disso, e tenha saído com muito mais coisas, né? Já dessa altura do campeonato você já deve sair daqui direto para escutar o Expresso da Vida Solari, ou One Puzzle, conhecer o Mass Freak, né? O livro do Veracruz. Você pode repetir o site pra gente, Fábio, por favor? Vai colocar na descrição, mas só pra gente não deixar de falar. É o site da editora. Se você colocar no Google Editora Estética Torta, você vai chegar no link do site deles, lá, onde tem um livro. Perfeito. E lá você vai ter as 2 edições, a de luxo e a de mais luxo, tá? Eu recomendo que vocês corram muito atrás. Veracruz é maravilhoso, né? Isso aí, imagino que vocês já estejam, todo mundo já tenha escutado. E como a gente falou, o livro é um complemento, imagino que vai ser um complemento ou uma experiência até separada maravilhosa aí para vocês. Dito isso, Fábio, o que ficou faltando a gente falar? Se é que ficou faltando alguma coisa, se não, suas palavras finais aí. Bom, Thales, eu agradeço desse bate-papo sensacional. Gostei muito do que a gente falou e da forma que a gente falou. Espero que a gente possa conversar outras vezes. E para a galera, assim, eu vou dar uma notícia aqui em primeira mão. A gente vai fazer, esse ano o One Puzzle comemora 10 anos. Vai fazer no meio de dezembro. E aí nós vamos ter algumas... estamos já tendo, né, algumas ações preparando para a gente fazer aí no próximo ano, a partir desse ano.
Então aguardem que a gente vai fazer algumas coisas relacionadas a um puzzle e quando vocês menos esperarem, o Lunário vai estar aí pronto. E, como eu disse, a gente está muito feliz e está ansioso demais para mostrar para vocês. Show de bola. Com certeza aí as portas estão mais do que abertas para quando rolar o lançamento do Lunário, eu chegar com ele aí e a gente trocar ideias sobre a parte 2 ou a continuação aí do Solari.